Olá pessoal, sou o professor Jardel e hoje, na aula de hoje, nós falaremos sobre porcentagem. Para início de conversa, eu trago aqui para a gente algumas situações onde utilizamos essa ideia de porcentagem. Então, a primeira, apenas 30% dos alunos da turma 901 acessaram o conteúdo postado pelo professor. O índice de desemprego na construção civil teve uma alta de 4,8%. Desconto de 15% nas compras à vista. O candidato fulano de tal tem 54% das intenções de voto. Então, 30%, 15%, 4,8% e 54%, bem como qualquer outro número escrito acrescido do símbolo porcento, são chamados de taxa percentual ou taxa porcentual. Porcentagem, percentagem, percentual são expressões que indicam uma mesma ideia, que seria a ideia de por 100, a cada 100, ou seja, é uma relação de uma parte, de uma quantidade com um total de 100. Então, se eu falo para vocês, grande liquidação, desconto de 30%, isso significa que a cada R$100 de compra é dado um desconto de R$30. Ou seja, é uma relação do 30, que é uma parte do 100, com o próprio 100. Vamos lá. Uma taxa percentual pode ser representada com uma fração centesimal, ou seja, com denominador igual a 100 ou com um número decimal. Então, 30% eu posso escrever também como 30 sobre 100, ou seja, é a minha porcentagem sobre 100. Só lembrar do seguinte, porcento. Então, é por 100. Então, é a minha porcentagem, traço de fração e embaixo 100. Que nós lemos 30 centésimos. Ou ainda podemos escrever na forma decimal, que é igual a 0,30, que também lemos 30 centésimos. Outro exemplo, 42%, que é igual a 42 sobre 100, ou ainda 0,42, as duas formas nós lemos 42 centésimos, ou ainda, um outro exemplo, 7%, que eu escrevo 7 sobre 100, só lembrar, é a minha porcentagem, traço de fração e embaixo 100. Ou ainda 0,07, as duas maneiras são lidas como 7 centésimos. Acompanhe os exemplos a seguir. Calcular 40% de R$800. Então, eu quero 40% de R$800. Preciso lembrar do seguinte, a minha porcentagem ela pode ser escrita na forma de fração e na forma decimal. E eu vou usar essas duas formas, na verdade eu posso usar essas duas formas para resolver uma porcentagem. Então, a primeira forma, que é a forma de fração, vai ficar o seguinte, 40 sobre 100 de R$800. E a dica é, substitua esse D pela operação de multiplicação. Então, eu vou ficar com 40 sobre 100 vezes 800. Lembrando que aí eu vou multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador, ou ainda, na verdade, 40 vezes 800, 100 vezes 1, porque ali embaixo não aparece denominador, é como se fosse 1. Então, fica 40 vezes 800 sobre 100, ou ainda 32.000 sobre 100, o que me resulta em 320. Usando a forma decimal, eu fico com 0,40 de 800 reais. A dica é substituir o D pela operação de multiplicação. Eu vou ficar com 0,40 vezes 800, o que também vai me dar 320. Logo, 40% de 800 reais é 320. Existe ainda uma outra maneira de achar uma porcentagem, que muitas das vezes facilita muito o nosso cálculo, que é a regra de 3. A regra de 3 é uma regra da matemática que relaciona grandezas e que vai cair sempre numa igualdade entre frações. Para isso, para organizar as minhas ideias, eu monto uma tabela. Então, eu tenho duas colunas nessa tabela, uma para porcentagem e a outra por valor correspondente. Então, eu tenho, por exemplo,
que R$800, que é o meu todo, equivale a 100%. Então, fica ali 100% e do outro lado 800, que é o valor correspondente. Na última linha tem 40%, que é o que eu quero achar, e do outro lado tem o x, porque como eu quero achar, eu não conheço. Então, eu indico por uma letra qualquer, que no nosso caso eu chamei de x. Transformando essa tabela numa igualdade de frações, eu vou ficar com o seguinte. 100 sobre 40 é igual a 80 sobre x. E aí, pela regra, eu multiplico cruzado. Literalmente cruzado. O 100 que está em cima eu vou multiplicar pelo que está embaixo da outra fração. E o 40 eu vou multiplicar pelo 800. Então, é literalmente multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com 100 vezes x igual a 40 vezes 800. Ou ainda, 100x igual a 32.000. X vai ser igual a 32.000 dividido por 100. Lembrando que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Eu trabalho com as operações inversas. Então, se o 100 está multiplicando o x, quando ele passa para o outro membro da minha equação, ele passa dividindo. Então, fica 32.000 dividido para 100, que é igual a 320. Certo, pessoal? Então, o segundo exemplo. Comprei um objeto por R$25 e quero revendê-lo com um lucro de 20%. Então, aqui eu falo de lucro, então aqui eu falo de acréscimo. Eu vou acrescer um valor ao meu valor inicial para vender um objeto. Por quanto deverei vender esse objeto? Então, meu lucro será igual a 20% de R$25. Ou seja, eu vou vender o meu produto por R$25 mais um lucro de 20%. Vou calcular primeiramente esse lucro e depois eu somo ao meu valor inicial. Então, usando a forma fracionária, eu vou ficar com 20 sobre 100 de R$25. Substituindo D pela operação de multiplicação, eu vou ter 20 sobre 100 vezes 25, ou ainda 20 vezes 25 sobre 100, que é igual a 500 sobre 100, que é igual a 5, ou seja, 20% de R$25 é R$5. Então, vamos pensar. 25 mais 5 dá 30. Então, eu vou vender o meu produto por R$30 e aí eu vou ter um lucro de 20%. Mas eu também posso usar a forma decimal para resolver essa porcentagem. Então, eu tenho 0,20 de 25, substituindo D pelo sinal de vezes, vou ficar com isso aqui, que também dá 5. Logo, venderei meu objeto por R$30. Pela regra de 3, ficaria assim, pessoal. Monto a minha tabela, onde na primeira coluna tem a porcentagem, na segunda coluna tenho o valor correspondente, então eu tenho 100% é igual a 25, 20% vai ser igual a x. Eu tenho essa igualdade de frações que eu fiz a partir da tabela que eu criei no início, multiplicando cruzado, vai ficar 100 vezes x igual a 20 vezes 25, vai ficar 100x igual a 500, logo, x vai ser 500 sobre 100, que dá 5. Venderei meu objeto por R$30. Lembrando, é 25 mais 20% de 25, ou seja, 25 mais 5, que dá R$30. O terceiro exemplo diz o seguinte. Um aparelho eletrônico a ser pago em 3 prestações custa R$520. À vista é oferecido um desconto de 15%. Qual é o seu preço à vista? Ou seja, é um desconto, então é um decréscimo. Eu vou descontar um valor de R$520. Que valor é esse? É 15% de 520. Então vamos lá. Eu posso resolver através da forma fracionária, da forma decimal e por regra de 3. Então, usando fração, eu tenho 15 sobre 100 de 520, substituo D pela operação de multiplicação, então eu vou ter 15 sobre 100 vezes 520, ainda fica assim, ó, 15 vezes 520 sobre 100, que é igual a 7.800 sobre 100, que é igual a 78, no caso, R$78. Então, esse vai ser o desconto. 520 menos 78, e eu vou achar quanto que eu vou pagar nesse aparelho à vista. Usando a forma decimal, eu tenho 0,15 de 520, substituo D pela multiplicação, também acho R$78.
o preço à vista será de R$ 442, ou seja, 520 menos 78, que dá R$ 442. Pela regra de 3, monto a minha tabela, então fica 100% igual a 520, 15% igual, corresponde a x. Transformando isso numa igualdade de frações, eu vou ter 100 sobre 15 igual a 520 sobre x. Multiplico cruzado, então eu fico com 100 vezes x igual a 15 vezes 520. 100x igual a 7.800. O 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então vai ficar x é igual a 7.800 sobre 100, que é igual a 78. Achei o mesmo resultado que eu achei usando fração ou número decimal. O preço à vista será de R$ 442. Um quarto exemplo diz o seguinte: em um concurso, 10% dos candidatos foram aprovados, 75% reprovados e o restante desistiu de fazer a prova. Sabendo que para esse concurso foram inscritos 5.000 candidatos, calcule o número de aprovados, de reprovados e de desistentes. Aqui eu vou usar só o método da fração, mas vocês podem usar a forma decimal também, além da regra de 3, para resolver essa questão. Então, 10% é aprovado, 75% reprovado e 15% desistente. Então, vamos lá. Vamos calcular o 10% que corresponde ao total de aprovados. Então, é 10 sobre 100 de 5.000. Substituo esse D pela operação de multiplicação. Fica 10 sobre 100 igual a 5.000. E eu vou achar 500 candidatos que foi o número de aprovados. Agora eu vou achar 75% que corresponde ao número de reprovados. Também usando a forma fracionária, tenho 75 sobre 100, 5.000. Substituo D pela operação de multiplicação. Então fica 75 sobre 100 vezes 5.000. E vou achar 3.750 reprovados. E o número desistente é o que sobra, né? Será igual a 5.000 menos a soma dos dois valores que eu achei ali, que é o 500 e 3.750. Logo eu vou descobrir que o número de desistentes será igual a 750. Ou ainda poderia pensar o seguinte: 10% aprovado, 75% reprovado, ou seja, para completar 100%, faltaria 15%. Eu posso calcular também 15% de 5.000. O quinto exemplo diz o seguinte: considere um produto que, com desconto de 10%, saiu para o cliente que o comprou por R$ 50. Determine o preço normal do produto. R$ 54 corresponde a 100%? Não. Ele vai corresponder a 90%, porque ele diz que teve um desconto de 10%, ou seja, teve um decréscimo de 10%. Atenção, nesse exemplo não temos mais o todo e queremos uma parte dele. Nós temos uma parte do todo, que é o 90%, e queremos saber o todo, que é 100%. Então, nesse caso aqui, o melhor método a ser utilizado para resolver é a regra de 3, que é o que nós vamos usar. Então, vejam bem, tem a minha tabela, eu agora não tenho mais valor correspondente a 100%, eu tenho um valor correspondente a 90%, então eu coloco 90 de um lado, 54 do outro lado. Na última linha eu vou colocar 100, né, de um lado e x do outro lado. Lembrando, eu tenho aqui um valor que corresponde a 90% e eu quero saber o valor que corresponde a 100%. Então vai ficar 90 sobre 100 igual a 54 sobre x, multiplico cruzado, vou ficar com o seguinte: 90 vezes x igual a 100 vezes 54, 90x igual a 5.400, x vai ser igual a 5.400 dividido por 90, o que me resulta em 60. Então, o preço normal desse produto é R$ 60. Vamos praticar? Agora é a sua vez. Então, tem a primeira questão. Na festa de aniversário do meu sobrinho, derrubei uma mesa, faltou um azinho ali, mas desconsidere, uma mesa, onde estavam 40 garrafas de refrigerante. Sobraram apenas 15% das garrafas sem quebrar. Quantas garrafas sobraram e quantas eu quebrei? Tente resolver e confira a resposta a seguir.
Aí vem a resposta. Eu quero 15% de 40. Então, transformei em fração, multipliquei numerador com numerador, ficou 15 vezes 40 sobre 100, fica 600 sobre 100, o que dá 6. Então, ou seja, sobraram 6 garrafas. E eu quebrei 34 garrafas. Segunda questão. Comprei 30 peças de roupa para revender. Na primeira saída, eu estava com sorte e consegui vender 60%. Quantas peças de roupa eu vendi? Então, dá um pause no vídeo, tenta resolver e confira a resposta a seguir. Resposta: eu quero 60% de 30, transformei em fração, multipliquei numerador com numerador, denominador com denominador, então fiquei com 60 vezes 30 sobre 100, o que me dá 1.800 sobre 100, que dá 18. Então, eu vendi 18 peças de roupa. Terceira questão. Após aumento de 15%, o valor pago pela hora de acesso à internet em um cybercafé passou a ser R$ 2,30. Qual era o valor cobrado em cada hora de acesso antes do aumento? Aqui é daquele tipo de questão onde eu não conheço quem é 100%, eu conheço ou menos de 100% ou mais de 100%. No nosso caso é um aumento. Então, esse 2,30 ele vai corresponder a 115%. Dá um pause aí no vídeo, tente resolver e confira a resposta a seguir. Preste atenção nessa resolução. O valor sem aumento corresponde a 100%. Com o aumento, passamos a ter 115% do valor inicial, isto é, o 2,30. Então, a melhor maneira de resolver é utilizando a regra de 3. Eu tenho aquela minha tabela, onde eu organizo as minhas ideias. Então, fica 115% é igual a 2,30, 100% vai ser x, que é o valor que eu quero descobrir. Transformando numa igualdade de frações, tenho isso aqui, 115 sobre 100 é igual a 2,30 sobre x, multiplicando cruzado, eu vou ficar com 115x igual a 230, x vai ser igual a 230 sobre 115, que é igual a 2. O valor cobrado antes do aumento era de R$ 2,00. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima.